Bom dia, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática, é a nossa aula número 35, que pertence ao segundo bimestre. A gente teve até a aula passada um pouquinho de matrizes, eu não me aprofundei muito, porque o que é mais importante para nós nesse momento, que vocês estão na segunda série, realmente são os determinantes para a gente poder estudar depois os sistemas lineares, tá bom? Que são matérias que caem demais em vestibular. Então a professora fez um resumão de matrizes, com aquilo que era mais assim imprescindível mesmo, e agora vamos então pegar firme nos determinantes para depois entrar com tudo nos sistemas lineares, tá bom? Bom, determinante, o que é isso? Determinante. Determinante, pessoal, para começar, só existe determinante de matriz quadrada, tá? Então, determinante de uma matriz quadrada, então somente matrizes quadradas, matrizes 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, matriz n por n, somente matrizes quadradas possuem isso que se chama determinante. O que é o determinante? Determinante, pessoal, é um número único, é um único numerinho que é associado a essa determinada matriz, tá? Então, se você pegar uma matriz, por exemplo, 7 por 7, cheia de números lá dentro, Se ela é 7 por 7, vai ter 49 números lá dentro daquela matriz. Tem como eu substituir essa matriz toda de 49 números por um único número associado a ela, a esses valores que estão lá dentro? Sim, esse único número é chamado de determinante da matriz. Tudo bem? Só que tem um detalhe, a gente tem que calcular esse determinante. E aí, para cada tipo de matriz com ordens diferentes, a gente tem um jeito, uma técnica, uma regra para calcular esse determinante. Então, a mais facinha é a matriz 1 por 1, aquela matriz que só tem um número dentro. Também outro muito fácil é a matriz de segunda ordem, matriz 2 por 2, que só tem 4 números, 4 elementos dentro. E a partir da matriz 3 por 3, eu tenho uma regra específica para ela também, já começa a complicar um pouquinho o cálculo do determinante, tá? Então, matriz 1 por 1 e matriz 2 por 2, que é o que nós vamos aprender hoje, para calcular esses dois determinantes é a coisa mais fácil desse mundo. Já a matriz de ordem 3, eu vou gastar uma aula inteira depois, sexta-feira, para explicá-la. E a matriz de ordem 4 para cima é uma regra só, que é bem mais complicada, tá bom? Então, hoje vamos ficar só na facilidade por enquanto. Então, como calcula esse número que substitui os números da matriz, que é associado a essa matriz? Então, se a matriz for uma matriz de um elemento só, o determinante da matriz 1 por 1 é o único elemento que ela tem, que é aquele elemento que chama A11, que está na linha 1, coluna 1, só tem ele, tá? Então, olha que coisa fácil. Nunca vai cair um negócio desse para você resolver, Infelizmente. Então, exemplo. Calcule o determinante dessa matriz, um detalhe. Como que representa o determinante? O determinante, ele é representado, pessoal, assim, det da matriz A, det de B, det de C e assim por diante, ou a gente coloca os elementos da matriz dentro de duas barras. Então não confunda, parêntese e colchete é a matriz. Ninguém calcula matriz, a gente calcula determinante da matriz. E aí, para calcular o determinante, tem que colocar os números da matriz dentro de duas barras, tá bom? Então, por exemplo, qual é o determinante dessa matriz aqui, dessa matriz, que tem o número menos 4 dentro? Olha que difícil, olha que difícil. Qual é o determinante da matriz? Determinante da matriz. Então, eu coloquei colchete, poderia ter colocado parêntese aqui, porque eu escrevi det na frente. Então, qual é o determinante de uma matriz que só tem um número dentro? Este número. Nossa, difícil demais, hein? Em vez de escrever assim, eu poderia ter calculado assim também, exercício A, exercício B. Eu colocava duas barras e colocava um número dentro, por exemplo, 5. Isso aqui, gente, qual é o determinante da matriz que tem só os 5 dentro? Adivinha, adivinha? 5. Acabou. Vamos lá, mais um exemplo, Qual é o determinante da matriz que tem o 5x mais 1 dentro? Só tem o 5x mais 1, ele é o único elemento dela,
então o determinante é o próprio 5x mais 1. Então, determinantes de matriz de ordem 1 por 1 é o único número que tem dentro da matriz, é o próprio determinante da matriz, tá bom? Ninguém nunca vai errar um exercício desse, né? Acredito que não. Agora, e se a matriz for 2 por 2? Né? Se for, já tiver então tiverem 4 elementos dentro dela, 2 linhas, 2 colunas, a gente vai ter 4 elementos dentro de uma matriz 2 por 2. Então, nesse caso, ó, se a matriz for quadrada de ordem 2 por 2, o determinante dessa matriz é uma continha que a gente tem que fazer, que é assim, ó, o elemento A 1, 1 vezes o elemento A 2, 2, menos sempre, menos o elemento A1, 2 vezes o elemento A2, 1. Ih, professora, que chato fazer isso. Calma, isso aqui é uma regrinha que, na verdade, você não vai decorar desse jeito. É muito mais simples de fazer do que de decorar assim, tá? Então, exemplo, ó. Exemplo, calcule o determinante, exemplo A, calcule o determinante dessa matriz aqui, ó. Por exemplo, 5, 2, 1, menos 4. Ó. Calcule o determinante dessa matriz, 5, 2, 1, menos 4. Gente, quem é o elemento A1, 1? Está na linha 1, coluna 1? É esse, ó. Quem é o elemento A2, 2? Está na linha 2, coluna 2? É esse. Moral da história, isso aqui são os elementos da diagonal principal. Então, é esse aqui vezes esse, ó, é a diagonal principal. E o A1, 2, A2, 1, ó, A1, 2 é esse aqui. E o A2, 1, ó, é esse aqui. Linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1. Esses outros dois aqui, gente, ó, que fala aqui, são a diagonal secundária. Ó, diagonal secundária. Em outras palavras, pessoal, o que eu tenho que fazer? Quando eu tiver um determinante 2 por 2 para calcular o determinante dessa matriz, você vai na diagonal principal primeiro, começa nela, não começa nessa aqui, senão vai errar, porque nessa aqui tem que pôr menos na frente dela, tá? Então, você vai pegar a diagonal principal e multiplicar os elementos entre eles, ó, 5 vezes menos 4. Eu até vou escrever aqui, ó, 5 vezes menos 4, mas você pode fazer isso de cabeça, menos 20 direto, tá? Então, esse vezes esse, 5 vezes menos 4, e aí sempre menos, é uma regra, sempre menos os da diagonal secundária. Aí, 1 vezes 2. Aqui pode ser menos 4 vezes 5? Claro, né, gente? Na multiplicação a ordem não importa. Aqui pode ser 2 vezes 1 em vez de 1 vezes 2? Claro, na multiplicação a ordem não importa. Agora, você tem que começar por essa diagonal e fazer menos a outra diagonal. Não pode ser invertido. Você não pode fazer o produto dessa menos o produto dessa, tá bom? Então, primeiro é a diagonal principal, por isso que eu coloquei a regrinha aqui, multiplicando entre eles, menos a diagonal secundária. Aí faz a continha, ó. 5 vezes menos 4 é menos 20, mais com menos dá menos, 5 vezes 4, 20, aí menos 1 vezes 2 é 2. E aí, gente, se eu devo 20 e devo 2, eu devo 22. Dava para fazer direto? Dava, ó. 5 vezes menos 4, menos 20. Menos 2 vezes 1, 2. Menos 20 menos 2, menos 22. Certinho? Vamos dar mais exemplos desse aqui, fazer bastante exemplos. Os alunos costumam errar isso aí? Costumam, às vezes, porque erram o sinalzinho, né? Não sabe direito a regra do sinal, então tem esse probleminha aí, gente. Mas dizer que fazer a conta é difícil, não é, tá? Então, item C, vamos fazer mais um exemplo aqui. Mais um exemplinho, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, determinante, aí já vou colocar direto dentro da barrinha. Colocando direto dentro da barrinha, não precisa escrever det na frente, tá? Eu escrevo det, aí eu ponho o colchete ou o parêntese para indicar a matriz. Se eu não escrever det e tiver que calcular o determinante, aí é só pôr direto os números dentro da barrinha do determinante. Então, por exemplo, ó, vou encher de menos para dar bastante trabalho. Menos 2, menos 5, menos 4 e menos 3. Ó, calcule esse determinante aqui, ó. Então, vamos lá? Começa sempre pela diagonal principal, que é essa daqui, não é a outra. Multiplica, vou fazer mais direto esse, ó. Multiplica. Menos 2 vezes menos 3. Gente, não é devo 2 e devo 3. Aqui tem que multiplicar. Então, ó, menos com menos dá mais.
2 vezes 3 são 6. Aí você tem que colocar o menos, porque a regra é esse vezes esse menos esse vezes esse. E agora vai para outra diagonal. Resolve essa outra diagonal aqui multiplicando, ó. Menos com menos dá mais. Quando dá mais, não precisa pôr o mais, gente. Já tem um sinal na frente, tá? E aí 5 vezes 4, 20. Então, ó, menos 2 vezes menos 3 é mais 6. Aí menos, esse menos é o da regra, menos, faz esse vezes esse. Menos 5 vezes menos 4 dá mais 20. O mais 20, você não precisa pôr o mais. Põe só o 20 que ele ganha o sinal que tinha na frente, tá? Agora virou uma soma algébrica. Se você tem 6 e deve 20, você consegue pagar os 6, ainda fica devendo 14. Esse é o valor do determinante. Tudo bem? Mais exemplos, ó. O aluno só erra isso aqui, gente, se errar regrinha de sinal. Senão é impossível errar isso, tá? Vamos lá, 2 por 2, ó. Menos 5 e menos 3. Aqui vamos colocar 2 e 7. Então vamos lá, fazendo continha, ó. Começa sempre pela diagonal principal. Então é esse vezes esse. Menos 5 vezes 7. Menos com mais dá menos. 5 vezes 7 são 35. Você põe esse menos obrigatoriamente, porque é da regra. E aí vai multiplicar o outro, ó. 3 negativo vezes 2, ou 2 vezes menos 3. Aqui, gente, ó, mais com menos dá menos 2 vezes 3, 6. Então, como vai dar menos 6, você põe assim, ó, dentro do parênteses, para você não se perder, tá? Então, esse menos é o da regra, você tem que pôr. Aqui deu menos 35 a multiplicação, esse menos é o da regra. E aqui a conta de vezes dá menos. Então, como menos não é invisível, você tem que pôr. Então, você põe no parênteses, porque já tinha o menos na frente, tá? E aí faz aqui a regrinha do sorriso. Copia o primeiro, ó, menos 35. Menos com menos, sinais iguais dá mais, o 6. E agora que não tem mais parêntese, faz a regra do tem e do devo. Se eu devo 35 e tenho só 6 para pagar, eu vou ficar devendo ainda 6 para 15, 9, né? Vou ficar devendo 29. Tudo bem? Então, o perigo é só errar a regra de sinal. Pode fazer isso com letra? Pode. Vamos colocar aqui, ó, A, B, C e menos D. Olha, quanto dá o determinante disso, gente? Gente, letra é normal, igual 7ª série lá, tá? Vamos lá? Primeiro faz esse vezes esse. Mais com menos dá menos. Quanto é A vezes D? A vezes D é AD, não tem o que fazer. Aí menos, que você é obrigado a pôr porque é da regra. E aí faz o outro agora, ó. B vezes C. B vezes C é B vezes C, não tem o que fazer. E agora? Agora acabou, gente. Porque AD e BC são coisas diferentes, não dá para somar duas coisas que são diferentes. Então, o resultado deu isso aqui mesmo, tá bom? Se fosse assim, ó, menos 2A, e aqui vamos por menos 5A também. Olha lá. O que dá isso aí? Vamos lá, começa pela diagonal principal. Esse vezes esse. Menos 2 vezes A é menos 2A, não tem o que fazer. Aí põe menos, que é da regra, você tem que pôr. E agora vai fazer o outro. O que é menos 5 vezes A? É menos 5A. Ah, deu negativo? Tem que pôr no parênteses, menos 5A. Pronto, agora faz a regrinha de eliminação. Copia menos 2A. Menos com menos dá mais. Copia o 5A. Agora dá para você continuar. Por quê? Porque são letras iguais, ó. Você deve 2A e tem 5A. É a mesma, da mesma coisa. Então agora dá para você juntar. Aqui não dava, eram coisas diferentes. Aqui dá. Se eu devo 2A e tenho 5A, eu consigo pagar 2A e ainda me sobram 3A, que é o resultado. Tudo bem? Mais um exemplo. Menos A menos 5B menos 3 e 4. Então, vamos lá. Começa sempre pela diagonal principal. Então, vamos lá? Ó, este vezes este. 4 vezes menos A, ó, menos com mais dá menos. 4 vezes A é 4A. Aí, menos da regra que você tem que pôr. E agora aqui, cuidado, ó. Nessa diagonal,
Menos com menos não dá mais? O mais é invisível, você não precisa pôr o mais. Se quiser pôr o mais, você põe, mas aí você abre o parênteses. Mas eu não vou pôr, o mais ele pode ser invisível se tem outra coisa na frente, tá? E aí, ó, menos com menos mais, 3 vezes 5, 15, 15 o quê? 15b. Agora, como é que você vai tirar 15b de 4a? Então, esse acaba aqui, gente, ó. Quando as letras são coisas diferentes, não tem como continuar, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos pegar mais um exemplinho só. Enjoadinho, ó, vamos fazer um bem grandinho agora aqui, ó. 3a mais b menos 5. Aqui vamos colocar menos a menos b e menos 2. Olha lá. Então, como que faz esse? Mesma coisa, ó. Diagonal principal vezes, depois faz a diagonal secundária. 3a mais b vezes menos 2? Ah, professora, não sei quanto dá direto. Não sabe, deixa indicado. Ó, deixa assim, ó, menos 2 que multiplica 3a mais b. Ó, deixa indicado, ó. Menos 2 que multiplica 3a mais b no parêntese. Aí menos da regra. Aí você não tem que fazer agora esse vezes esse, ó. Ó, esse vezes esse. Ah, professora, eu não sei direto quanto dá isso vezes isso. Não sabe direto, faz o que eu falei, coloca indicado. Só que aqui você vai fazer assim, ó, esse menos é da regra. E aqui não tem o menos 5, que vai ter que multiplicar esse aqui? Então, ó, menos 5, que multiplica menos a menos b. Se você tem dificuldade para fazer direto, deixa indicado, é o conselho que eu te dou. Tudo bem, ó? Então não faz nada bagunçado, não faz nada na incerteza. Deixa tudo indicadinho. Agora, nessa linha, você vai se organizar, ó. Tem que fazer a distributiva, lembra? Menos com mais dá menos. 2 vezes 3 são 6, 6a. Menos com mais dá menos. 2 vezes b é 2b. Aqui, ó, menos com menos dá mais 5. Então, você já distribui o mais 5 aqui, ó. Tá? Mais com menos dá menos. 5 vezes a, 5a. Mais com menos dá menos. 5 vezes b, 5b. Agora você vê se tem alguma coisa que dá para juntar. Tem coisa que dá para juntar, ó. Tem coisa aqui que é semelhante, ó. A com A e B com B. Então você deve 6A e deve 5A, no total você deve 11A. Já os B, ó, você deve 2B e deve 5B, no total 2 com 5 dá 7, você deve 7B. Então esse é o resultado, ó. Agora você não pode querer somar A com B, que são coisas diferentes, tá bom? Então, quando é número, resolve tudo. Quando é letra, resolve até onde for possível, certinho? Na aula que vem, que é sexta-feira só, porque amanhã é dia de ATPC, não tem aula de matemática, a gente vai ensinar, eu vou ensinar vocês a fazer o determinante de ordem 3, tá bom? Fiquem com Deus, até sexta.